A gente vai falar agora sobre transtorno de ansiedade. Você sabia que o Brasil é campeão? Não é isso, doutor Leandro? Verdade. Boa tarde. O Brasil é campeão em cada coisa, né? Cada coisa ruim. É campeão nos diagnósticos de transtorno de ansiedade? O Brasil ele é endêmico para várias doenças neuropsiquiátricas. O Brasil é um dos mais cotados na ansiedade. Quase 10% da população tem um transtorno de ansiedade. Isso coloca os números acima de 20 milhões de habitantes, né? O Brasil também é o quinto colocado na depressão. Quinto colocado. Perde para alguns países como Eslovênia, Ucrânia, leste europeu, mas o Brasil ele é realmente um país, talvez por toda essa nossa instabilidade, né? Econômica, de emprego, política, essa instabilidade, pode a ser. questão socioeconômica, questão genética, mas o Brasil é campeão nisso sim. Então vamos ver mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que o ideal na vida é não ter ansiedade? Mito. Mito. Na verdade, a ansiedade ela é uma resposta normal, né? Ela é um pacote emocional que é fundamental para o equilíbrio do ser humano. Tem que ter ansiedade. Só que a ansiedade ela tem que ser direcionada, ela tem que ter um alvo. E ela tem que ser proporcional a esse alvo. Então, quando eu estiver diante de um desafio, de algo novo ou de algo perigoso, é fundamental que eu fique inseguro, amedrontado, que eu libere adrenalina e cortisol. Isso vai ter uma intensidade e uma duração. Tá. O transtorno vai nascer quando essa resposta ela for desproporcional ou ocorrer do nada, ou quando ela for muito intensa. A ansiedade ela tem que te precaver, te preparar, mas ela não pode te paralisar. Perfeito. Se ela te paralisa ou se ela acontece fora do contexto, pode surgir um transtorno aí. É mito ou verdade que a ansiedade nasce no cérebro, mas traz diversos sintomas físicos, psíquicos e intelectuais? Verdade. A ansiedade sempre nasce no cérebro. O cérebro que quantifica o risco e dá a resposta. Mas, às vezes, o sintoma ocorre no corpo. Então, às vezes, a pessoa não percebe que o problema está no cérebro. A ansiedade ela tem sintomas de 3 tipos. Psicológicos, físicos e cognitivos. Acho que a gente eu mandei uma artezinha dos sintomas. A gente vai mostrar. Dos sintomas psicológicos. Olha os sintomas típicos dos transtornos de ansiedade. Preocupação excessiva, foco no futuro. Aquela pessoa que sofre antes da hora, fica naquela questão do e se? Tá. E se acontecer? Vai que? A pessoa faz uma projeção geralmente meio catastrófica, negativa do futuro e sofre antes da hora por inimigos que às vezes são irreais. Então essa pessoa com preocupação excessiva e foco no futuro deixa de vivenciar bem o presente. A pessoa pode ter uma sensação de angústia e apreensão. Sabe aquela sensação interna de que algo está prestes a acontecer? Presente falar, estou com frio na barriga. Exatamente. A pessoa com ansiedade tem isso disparado a toda hora e sem motivo. Ou com motivo irrelevante. A pessoa pode ter uma sensação de estar à flor da pele, se mostrar meio irritada, sensível aos estímulos externos, o medo excessivo. Pessoas muito ansiosas podem ter medos, às vezes até desenvolver fobias, que é um medo extremo de coisas que às vezes não eram para causar tanto medo. Tá. Essa fobia pode ser aprendida por uma experiência negativa ou até ocorrer do nada, uma fobia que ocorre do nada. Muito comum a fobia social, por exemplo. Pessoas que têm medo de falar em público, ficam desesperadas numa entrevista de emprego, ou numa prova. Ou num ambiente com muita gente? Também, quando chega numa festa, ela se sente julgada pelo outro. Exato. E aí ela começa a ter sintomas de batedeira no peito, falta de ar, tontura, medo, insegurança. E esse bloqueio ele vai aumentando. Quase 10% da população tem fobia social. Isso atrapalha, porque hoje em dia se valoriza muito as pessoas que socialmente se dão bem. Perfeito. Essas pessoas elas têm perfil de líder, elas lidam melhor com trabalhos de equipe e hoje em dia ninguém faz nada sozinho. Irritabilidade e intolerância. Aquele bateu, levou, né? Aquela pessoa impulsiva que responde, está à flor da pele, é um sintoma de ansiedade. Dificuldade de desligar e de relaxar. Isso é muito comum, doutor. Isso é comum. Transtorno de ansiedade dá muito isso. Chega à noite, a pessoa não consegue pegar no sono, sente que o mundo está nas costas. Nas férias não relaxa. Não consegue. Fim de semana, feriado. A pessoa parece que ela dá um sinal e o cérebro está sempre ligado. Está sempre pensando em alguma coisa ou processando. Às vezes mais de uma, né? Está processando várias coisas em segundo plano. Agora olha a parte física. Vamos passar o próximo slide? Não é só psíquico. Na parte física, a ansiedade dispara. Taquicardia, sensação de aperto no peito. Então a pessoa pode sentir no peito, às vezes procura até o cardiologista. Pode ter insônia, dificuldade em pegar ou manter o sono. Pode ter alteração no intestino. Acidez, refluxo, sensação de digestão ruim, empachamento, parece que comeu demais. Intestino irritável, que ora está solto, ora está preso. Tudo isso pode ser sintomas físicos à distância
da ansiedade. Formigamentos e tremores. Tremores. Pode dar. Às vezes, por liberar muita adrenalina, a pessoa pode ter tremor, sentir formigar, principalmente os braços e a região em torno da boca. A pessoa ansiosa, ela tende a respirar mais rápido e mais curto. Isso faz com que ela tenha formigamento. E fica ofegante. Quem já encheu bexiga já sentiu isso. É verdade. Quando você enche muita bexiga, começa a formigar, dá uma certa tontura. A pessoa com ansiedade pode sentir isso porque ela começa a aumentar a respiração rapidamente. Falta de ar, fadiga, transpiração, sudorese. A pessoa muito ansiosa, ela pode transpirar demais, às vezes até molhar a roupa, muita adrenalina, vertigem. Estou cansado de ver pacientes que procuram no consultório, estou com uma vertigem, uma tontura. E o quadro é de ansiedade. Dá uma vertigem que parece que está num barco. Parece que a pessoa está flutuando ou andando. Vertigem para valer. Vertigem para valer. Às vezes tem uma sensação de balanço, de que está andando nas nuvens. E isso pode ser um fenômeno da sua ansiedade. E dor muscular por dificuldade de relaxamento. Tá. Último Temos mais slide. uma tela, né? Temos mais uma aqui da parte cognitiva. Falta de atenção, típico da ansiedade, esquecimento, pensamentos intrusivos, ficar pensando em problema, coisas que ficam voltando na mente. Idealizando coisas ruins. Idealizando coisas ruins ou remoendo o não vai dar passado. certo, vai acontecer e tal. Ou projetado para o futuro, ou coisas que já aconteceram que você não conseguiu superar. Uma sensação de falta de produtividade. Tem mais um slide, que são os tipos de ansiedade. Aqui eu gosto, ó. Essas são as formas comuns. Vamos ver se você, representando o pessoal de casa, já ouviu esses termos. Síndrome do pânico. Sim. O que você acha da síndrome do pânico? Medo de absolutamente tudo. É um quadro agudo, bem catastrófico, é um tsunami de ansiedade. Sensação de morte iminente, de perda de controle, taquicardia, dor no peito, formigamento, vem tudo junto e é bem agudo. Síndrome do pânico, um transtorno comum. 3% da população. Síndrome do estresse pós-traumático, já Quando ouviu? acontece uma coisa muito ruim, a gente fica meio ressabiada. Exatamente. Pessoas que passaram por situações catastróficas, de morte ou quase morte, ou consigo ou com um ente querido, então combatente de guerra, pessoas que passaram por desastres naturais, como a gente está vendo no Rio de Janeiro agora, violência urbana. E aí está explicado porque o Brasil talvez seja um dos campeões Bem de observado. ansiedade. Violência doméstica, fobias específicas. Não sei o que é. Medo de uma coisa específica. Na novela mesmo, agora das 9, tem uma menina que tem um medo de tartaruga, né? É uma fobia específica, a personagem Laura, da novela Do Outro Lado do Paraíso, é uma fobia específica de tartaruga, no caso, por um trauma na infância. Mas a pessoa pode ter medo de lugares fechados, a claustrofobia. Altura. Medo de altura, que mais? Medo social, água. medo de água, isso é comum. Às vezes tem gente que tem medo de chuva, Isso. de animais, Borboleta. borboleta. Tanta gente tem medo de borboleta, doutora, eu não entendo. E borboleta é um animal que é teoricamente bonitinho, né? Porque você fala assim, não, medo de aranha eu entendo, medo de cobra eu entendo, mas a borboleta que não não tem peçonha, né, peçonhento, tem muita gente que é fóbica, que vê uma borboleta e tem sintomas de ansiedade. Transtorno obsessivo compulsivo, As manias do dia a dia, né? pessoas que De têm limpeza. uma ansiedade na cabeça e tem que fazer um ritual para aliviar essa ansiedade. Boa. E por fim o TAG, ansiedade generalizada, aquela pessoa que está quase sempre ansiosa. Não é um quadro agudo, é um quadro crônico, que dura mais que 6 meses, às vezes dura anos, daquela pessoa que está sempre preocupada, tensa, tem dificuldade em relaxar. É um dos quadros mais comuns, o TAG. Tá. O que a gente tem aqui na mesa, doutor Leandro? Aqui na mesa a gente trouxe coisas... coisa aqui legal. É o número 1 e ali é o número 6. Coisas que fazem a pessoa se predispor à ansiedade, coisas que facilitam a ansiedade. O número 1, Vamos daqui pra cá? eu acho melhor. Então vai. O número 1, a gente colocou aqui representado pelo porta-retrato. O número 1 é o risco familiar, a genética. Ah, aí não tem como fugir, doutor A Leandro. história do filho de peixe, né? A gente sabe que a ansiedade está na sua genética. Tem famílias que são mais ansiosas. Então, quanto mais familiares ansiosos, Nossa, maior o seu mais- risco. tá. O gêmeo idêntico tem um risco maior do que o gêmeo não idêntico, mostrando que a genética É muito forte. é muito forte, mas não é 100%. A genética é uma das coisas. Mas você falou uma coisa interessante. Como mudar a genética, É, né? não tem como fugir da Esse é um genética. fator não modificável, porque o seu gene é o seu gene. Lógico que conhecendo a sua genética, você já consegue talvez mudar o estilo de vida Exato. para minimizar. Você já lida melhor com os outros fatores. Mas a genética, muita gente esquece. A genética é forte para depressão, para ansiedade. A gente acha que todo de ansiedade é culpa de um trauma na infância ou de uma ocorrência. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes já está no código genético e aparece entre aspas, meio do nada, né? Predisposição para as drogas está relacionado ao risco familiar? Tá. Genético?
A predisposição a quadros compulsivos, inclusive álcool, drogas, cigarro. Então, em famílias que têm parentes com uso abusivo de drogas ou outras compulsões, às vezes um tem um jogo e o outro tem droga. Às vezes Preste atenção, então. tem que prestar atenção para você não se expor de forma inadequada. Porque ninguém sabe, quando você se expõe à droga, é uma roleta russa. Boa, fala isso. É uma roleta russa, porque algumas pessoas consomem uma droga e falam, eu não me viciei, mas é uma questão pessoal. A outra, no primeiro uso de droga, já cai no vício e aquilo acaba com a vida da pessoa. Vamos fazer uma pauta sobre isso? Vamos. Porque é muito variável. Tem gente, eu posso consumir a mesma droga que o Dr. Leandro e a gente tem uma relação com essa droga muito diferente no decorrer da nossa vida. A droga, ela bate diferente no cérebro e a tendência de você terceirizar a sua emoção por um fenômeno compulsivo é diferente entre eu e você. Perfeito. Por isso que é muito ruim quando uma pessoa fala da droga e conta um relato só pessoal. Exato. Eu usei e não me viciei. E não aconteceu isso nada. não quer dizer nada. Outros vão se viciar. A gente faz essa pauta qualquer dia, Dr. Leandro. Combinadíssimo. Vamos voltar então para a ansiedade. Ocorrência número 2. Que é importante, ocorrências de vida. As ocorrências de vida são muito importantes. Isso é uma das coisas mais relevantes. Quer dizer, será que o que eu passei na minha infância, no passado, pode me tornar mais ansioso? Pode. Pode. Isso é um fator de risco, principalmente se eu já tiver genética. A ansiedade ela é mais comum em pessoas jovens do sexo feminino, mas acontece em qualquer idade, até em criança. A gente acredita por questões culturais Também e por questões hormonais. A oscilação do estrógeno, a gravidez, o puerpério, a menopausa, os papéis sociais que a mulher passa, a questão de aprender ou não a lidar com a sua emoção. Vou falar uma coisa, doutor, é muito difícil ser mulher. É muita pressão. Eu imagino. É muita pressão. Até porque eu estou rodeado de mulheres, né? Eu tenho duas filhas, minha esposa. Então a gente percebe que tem essa questão hormonal. Agora, histórico de vida. Quem sofreu assédio moral? E acontece muito em famílias isso, no trabalho. Assédio moral predispõe à ansiedade. Assédio sexual predispõe violências que você pode ter passado. Também. Famílias muito restritivas. Isso pode criar também rígidas. Pode criar neuras e pode levar a um quadro de ansiedade, insegurança. Então, a história de vida é importante. Você falou, a genética a gente não consegue mudar. Dá para mudar a história de vida? Talvez com terapia, a maneira que você lida com a sua história de vida pode mudar. Perfeito. Você consegue. Esse é um fator parcialmente modificável. Sim. Você não muda o passado, mas você muda a relação, com o passado. E isso a terapia ensina. Você a passar por cima. Você ter resiliência, você ter resignação e você se fortalecer para enfrentar. Perdoar. Você precisa passar para frente e seguir a vida e não ficar amarrado com problemas e traumas do passado. Adorei. Vamos ver os outros daqui a pouco? Como você quiser. E a gente vai falar sobre o cérebro também ou tá aqui só para ilustrar? Não, podemos falar sim. Eu adoro quando vocês trazem assim, porque a gente não tem noção do nosso corpo. E esse é legal, que é o tamanho real. Esse é o cérebro de um adulto. Esse é o tamanho real? É o tamanho real. E olha o estrago que ele faz na sociedade. Mas assim, é grande, eu achei que fosse menor. Não, ele é grande, ele tem 2% do peso da pessoa. 2% do peso é cérebro, só que ele consome 20% da energia do seu corpo. Nossa. Então é uma usina cara metabolicamente, mas é o que comanda o corpo todo. Tá, então depois a gente fala. Eu já venho, doutor Leandro. Eu adoro. Adoro falar de saúde. Doutor, continuemos então nos fatores que predispõem a pessoa a ter ansiedade. Vamos lá. Só recapitulando, falamos do risco familiar genético, Sim. Falamos da história prévia de vida, infância, todos os traumas que a pessoa passou. E aqui são os mais modificáveis. Esse terceiro aqui, a gente colocou um reloginho para lembrar como é importante o gerenciamento do tempo. Fundamental, doutor. O gerenciamento do tempo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis na atualidade. Hoje, a variável mais exígua na nossa vida, mais limitada é o tempo. É o cobertor mais curto, né? E tempo você não compra, você não cria. Todo mundo tem 24 horas naquele dia. E é difícil administrar, porque hoje em dia tudo vem com cara de urgência. Então você está sempre no multitarefa. Sensação de atraso. Tá sempre atrasado, correndo atrás do prejuízo, fazendo coisas de forma muito rápida. Então tá todo mundo muito esquecido, muito desatento e muito ansioso. Impaciente. O cérebro, ele é um camaleão. Ele vai ler aquilo que você apresenta para ele. Se você apresenta pouco sono, se você apresenta sempre atrasado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ele vai achar que a gente está em guerra. A gente está numa luta ou fuga. Claro. Ele vai liberar o quê? Cortisol, adrenalina. Claro. E aí você vai querer à noite, pumba, desligar? Não. O cérebro, ele precisa ser informado de que você... Chegou a hora de baixar a bola. De baixar a bola. Então, fazer uma coisa de cada vez, aprender a falar não, recusar projetos que você não dá conta, rever os papéis sociais que você foi amontoando na vida. Hoje parece que a gente fica aqueles malabaristas que ficam girando pratos. Todos os pratinhos. Tem milhões de pratos. Então, priorizar,
delegar para outras pessoas, parar de centralizar tudo em si. Isso vai ajudar você a ter tempo para fazer coisas para você. Adorei. Estilo de vida, número 4, ó, importante. Atividade física, principalmente atividade física aeróbica, ao ar livre. Atividade como corrida, caminhada, natação. Ao ar livre é uma delícia, doutor. Você uma pegar um caminhada solzinho, no parque muda o dia. Muda o dia. Muda o dia. Você vai liberar endorfina, vai liberar serotonina, dopamina, sua ansiedade baixa. Você vai acostumar com taquicardia e falta de ar, mas num contexto bom. Então a atividade física é muito importante. Exato. Ritmo de sono, ritmo de vida, atividade física. Outra coisa importante está no nosso item 5. Substâncias. Às vezes a pessoa me procura O que são substâncias? com ansiedade. A primeira coisa que eu pergunto é, você está tomando alguma coisa esquisita? Porque às vezes ela está tomando um estimulante do sistema nervoso central e não percebe. Então ela fica mais. Aqueles termogênicos, pré-treino, compostos de academia, remédios para emagrecer. Às vezes remédios até que são dados para ansiedade ou depressão, às vezes no começo eles podem dar um pouquinho de agitação até acostumar. Excesso de cafeína. Hoje em dia você tem uma máquina de café em cada escritório. Em casa. Tem gente que toma 10, 15 copinhos de café e depois não percebe por que está com insônia, por que está agitado, por que está irritado, intolerante. Então olha para a sua dieta, olha para os seus comprimidos. É interessante que algumas coisas também quando você para, também dão ansiedade, por abstinência. Por exemplo, quando para o café, dá. O café. Fala assim, Tá. nossa, eu estou tomando café, estou bem. Aí eu paro e fico ansioso. É porque você parou abruptamente. Tem que desacostumar o cérebro dos O estimulantes. cérebro é muito inteligente. A gente Ele precisa é- fazer tudo. Ele é inteligente. direitinho. Ele é inteligente, lento, mas ele responde bem a hábitos. Não a mudanças Ah, intempestivas que legal. que duram 1, 2 dias. Mas quando é um hábito, 1, 2, 3 meses, ele responde Vai. bem. E o que é isso? E a falta de ajuda especializada. Ah, Infelizmente, hoje se faz muito pouco diagnóstico de transtorno de ansiedade. As pessoas seguram muito. Só procuram um médico na hora do transtorno do pânico, ou quando tem sintomas muito graves. Quando está no limite. Só que a ansiedade, ela predispõe à depressão, ao isolamento social. Uma pessoa que tem uma crise de pânico, ela quer ter tudo na vida, menos uma nova crise. Nossa, ela se eu já tive. isola, ela evita. Então, acho que você mais do que ninguém, Eu não tive síndrome de pânico, mas eu tive alguns episódios de pânico. isolados. É horrível, é horrível. A pessoa se sente descontrolada. Fala, como é que eu não consigo controlar meu próprio corpo? Para você ver o poder que tem o nosso cérebro involuntário, inconsciente. Então, procurar ajuda. Primeiro, reconhecer os sintomas e buscar um psicólogo, buscar um clínico, um Ajuda psiquiatra. especializada, falou tudo. Porque isso vai te dar o caminho e as ferramentas para você ter o enfrentamento. Vamos para as perguntas? As pessoas mandaram perguntas para a gente. Ótimo. A Lorena pergunta, distúrbio na tireoide pode causar ansiedade? Tenho hipertiroidismo e percebi que ando muito mais inquieta, tensa, com medo e tremores. O que devo fazer? Pergunta importante, distúrbios hormonais podem dar ansiedade. O mais comum não é o hipo, é o hipertireoidismo. O hiper é quando a tireoide funciona demais. Aí a pessoa pode ter uma sensação de ansiedade, inquietação, tremor. O hipo não é tão comum, mas pode acontecer. Primeiro, quando você recebe um diagnóstico, você tem hipotireoidismo, isso já dá um pouco de ansiedade, porque é um diagnóstico clínico, vem nos confrontar com a nossa Claro. vulnerabilidade pessoal. Claro. Outra coisa é com relação ao tratamento do hipo, porque no hipo a pessoa tem que receber o hormônio. Dependendo da dose, até regular, pode ser que ela se sinta um pouco tensa, desconfortável. Então, conversar com o médico dela, mas não é raro ter as duas coisas separadas, ter o hipo e ter uma ansiedade, porque as duas doenças são mais comuns em mulheres mais jovens. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pelo Leonardo Claro, que diz: na minha família há diversos casos de doenças psiquiátricas. Existe alguma medida preventiva para que no futuro eu não desenvolva um problema também? O Leonardo colocou uma situação que a gente falou, ele reconheceu um risco familiar dele e é importante ele já ter ferramentas de enfrentamento. Então, não se sobrecarregar no trabalho, buscar relações sociais saudáveis, Ter uma pessoas vida que te saudável, fazem né? bem, porque a gente é um camaleão do nosso ambiente. Não assumir papéis que você não consegue fazer, não levar o seu cérebro no limite. Se desconectar, aprender a se desconectar, aprender a viver com o pé no chão, uma vida real, não uma vida fantasiosa de rede social, tudo isso ajuda. Atividade física aeróbica, noites boas de sono, não no final de semana, diariamente. Como hábito. Trabalhar com o que você gosta. Eu acho que todas essas pequenas escolhas são profilaxia para doença mental. Perfeito. Próxima pergunta, enviado pelo Vitor Correia. Por que o corpo inteiro formiga durante uma crise de ansiedade? Vitor, na crise de ansiedade você tem uma avalanche de adrenalina. A respiração fica curta. Aí é uma coisa interessante, quando você respira muito curtinho, muito rápido, você exala muito CO2. O CO2 no sangue ele é importante para gerenciar o pH.
Quando você respira muito rápido, como eu falei, né, encher muito rápido a bexiga, você perde o CO2 e aí você começa a formigar porque o cálcio no seu sangue se altera. Olha como é uma coisa física e real. Se você respirar lentamente, contando até 3 ou 4, enchendo o tórax todo, automaticamente algumas pessoas o que fazem? Inalam dentro de um saco plástico. Isso ajuda, porque você exala o CO2 e você depois inala um ar que está enriquecido com CO2. Então você acaba equilibrando. Olha só. Numa crise de pânico muito forte, além, óbvio, de sair da situação, de sentar, respirar devagar, às vezes ajuda a inalar dentro de um saco plástico. Com auxílio, com alguma técnica, você consegue minimizar um pouco esse sintoma. Que não é só formigamento, como eu falei, tem tremor, tem tontura, sudorese. Sudorese, é uma avalanche de adrenalina mesmo. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Lidiane Lopes. Estou grávida de 4 meses e sofro de ansiedade e depressão. O que devo fazer para não afetar a saúde do meu bebê? A primeira coisa é reconhecer o sintoma e buscar ajuda. Às vezes fala assim, nossa, se eu tomar um remédio, eu faço mal ao bebê. Tem que tomar cuidado. Às vezes a doença materna faz mais mal do que um medicamento. Ainda mais a partir do 4º mês, onde o bebê já está praticamente formadinho, já passou da 12ª semana. Então, não deixar de buscar ajuda e nem interromper o tratamento que você vinha fazendo. Ótimo. Porque descobriu que está grávida. Ótimo. Acontece muito isso. A mãe tem epilepsia ou depressão, ansiedade, descobre que está grávida, para tudo e descompensa. Então a depressão na gravidez, ela é mais grave do que qualquer medicamento. Procura o seu obstetra, conversa, ele vai te dar medidas... Conversa franca, né, doutor? Franca. Eu estou me sentindo assim, por quê? Porque a depressão ela pode piorar no pós-parto. Às vezes assumir até formas de psicose. Então tem que tomar um pouco de cuidado. A mulher, ela pode, lógico, talvez conversar com o esposo, conversar no trabalho para diminuir um pouquinho o ritmo, ver o que você consegue fazer de atividade física, ver o que dá para mudar na questão nutricional, mas alguns casos vão se beneficiar de medicamento. E o médico sabe aqueles que vão trazer maior ou menor risco de acordo com a gestação. Perfeito. Nossa, tem tanto mais para falar, né? Tem bastante. Acho que a gente falou bastante coisa, para mim foi uma aula, mas tem muito mais para falar e eu fiquei interessada em retomar essa pauta, porque assim, nunca é demais falar de ansiedade, eu acho, doutor Leandro, e falar dessa questão da predisposição genética e o abuso de substâncias... Essa pauta está absolutamente marcada, me comprometo a me falar disso. Droga, pode ser droga, jogo, eu não sei qual o nome correto de falar tudo isso. Doutor Leandro Teles é neurologista, ele tem um site muito bacana que é www.leandroteles.com.br e o Instagram dele é @neuroleandroteles. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Saúde para as meninas. Obrigado. Que não falta mulher na sua vida, não é mesmo? Sua filha são 2. Um beijo para sua esposa também. Obrigado. Obrigada, doutor.